A Academia de Belas Artes de Xangai erguia-se como um templo moderno à criatividade, os seus vidros espelhados refletindo o céu cinzento e os arranha-céus vizinhos. Para Lian Yue, recém-chegada da sua aldeia remota em Yunnan, cada corredor polido, cada estúdio inundado de luz parecia um universo à parte. Trazia consigo o cheiro da terra úmida e das montanhas envoltas em névoa, um contraste gritante com o perfume caro e a aura de privilégio que emanava da maioria dos estudantes. A sua pele, beijada pelo sol do sul, distinguia, assim como as suas roupas simples, herdadas ou compradas em segunda mão, que pareciam sussurrar histórias de uma vida diferente. Nos seus olhos castanhos e profundos, porém, residia uma observação arguta e uma resiliência silenciosa que desmentiam a sua aparência frágil. No polo oposto desse universo encontrava-se Bai Meilin. A sua pele era de uma brancura translúcida, quase etérea, o ideal clássico de beleza. Cabelos negros e brilhantes emolduravam um rosto de traços delicados, mas frequentemente crispados por uma expressão de desdém. Vestia o minimalismo caro das grandes marcas, cada peça um testemunho discreto da sua riqueza e estatuto. Mei Lin movia-se pela academia como uma rainha no seu domínio, sempre rodeada por um séquito de admiradoras que ecoavam os seus comentários mordazes e risinhos condescendentes. O primeiro encontro visual entre Lian Yue e Bai Mei Lin foi breve, mas carregado de significado. Um olhar rápido de Mei Lin, que varreu Lian de cima a baixo, terminando com um leve torcer de lábios, foi suficiente para selar o destino de Lian como um alvo. No seu pequeno quarto no dormitório, um espaço que dividia com outras duas estudantes mais preocupadas com as últimas tendências da moda do que com a arte, Lian Yu encontrava refúgio. Ali, sob a luz fraca de um candeeiro, os seus dedos ágeis davam vida a pedaços de argila, a carvão sobre papel reciclado. A sua arte era um eco da sua alma, crua, visceral, imbuída das cores e texturas da sua terra natal, das histórias contadas à volta da fogueira, da força silenciosa das mulheres da sua aldeia. Sentia a pressão esmagadora de provar o seu valor, de justificar a bolsa de estudos que a trouxera até ali, um feito quase milagroso para alguém da sua origem. Na aula do professor Cheng, um homem de meia-idade com um olhar cansado, mas penetrante, as dinâmicas da academia tornavam-se ainda mais evidentes. Mei Lin apresentava esculturas de uma perfeição técnica assombrosa, superfícies polidas que refletiam a luz com frieza geométrica. O professor elogiava a técnica, mas o seu olhar permanecia distante. Lian, por outro lado, hesitante, mostrava os seus pequenos estudos, figuras expressivas moldadas em barro, rostos que contavam histórias de sofrimento e esperança. O professor Cheng detinha-se mais tempo diante do trabalho de Lian, um brilho de interesse genuíno nos seus olhos, para a grande irritação de Mei Lin. Era após essas aulas que o desprezo de Mei Lin e do seu grupo se tornava mais palpável. Comentários sussurrados sobre a rusticidade da arte de Lian, risos abafados quando ela passava, os seus materiais de arte desaparecendo misteriosamente para reaparecerem danificados. Lian suportava em silêncio, a sua determinação a endurecer como a argila sob o sol. Chegou o dia da crítica de projetos intermédia, um momento temido por todos. Mei Lin, confiante, apresentou uma instalação complexa, um jogo de luzes e metais que demonstrava um domínio técnico inegável. Esperava elogios rasgados. O professor Chen, no entanto, após um longo silêncio, disse apenas, com a sua voz calma, mas incisiva: "A técnica é impecável, senhorita Bai. Mas onde está a sua voz? Onde está a alma?" O rosto de Mei Lin empalideceu. As palavras ditas em público foram como um golpe. Para alguém que construíra sua identidade sobre a perfeição e o reconhecimento, a crítica foi devastadora. Mais tarde, nesse mesmo dia, Lian Yue procurava um canto tranquilo para esboçar. Um som estranho, um ruído de algo a partir-se, chamou a sua atenção para um dos estúdios mais isolados, raramente utilizado. Espreitou pela fresta da porta. Lá dentro, Bai Mei Lin, a rainha da academia, estava de costas, os ombros a tremer. Destruía, com uma fúria contida, a sua própria escultura, a obra que fora alvo da crítica velada do professor. Pedaços de metal retorcido jaziam no chão. Quando se virou ligeiramente, Lian viu o seu rosto banhado em lágrimas silenciosas, a maquilhagem perfeita a esborratar-se, revelando uma vulnerabilidade que ninguém suspeitaria existir. Por um instante, Lian sentiu um impulso de se afastar, de ignorar. Uma pequena parte dela, a parte ferida pelos constantes ataques de Mei Lin, talvez sentisse uma ponta de satisfação.
Mas essa sensação foi rapidamente suplantada por algo mais forte, uma empatia inesperada. Lembrou-se das suas próprias lágrimas de frustração, da solidão que por vezes a consumia. Hesitante, Lian abriu a porta. Maylin sobressaltou-se, o rosto endurecendo ao ver quem era. Antes que Maylin pudesse proferir qualquer palavra cortante, Lian aproximou-se e, sem dizer nada, estendeu-lhe um lenço de papel limpo que trazia no bolso do avental e uma pequena garrafa de água que guardava na sua mochila. Os seus olhos encontraram os de Maylin por um breve segundo, transmitindo não piedade, mas uma compreensão silenciosa. Depois, Lian retirou-se discretamente, deixando Maylin sozinha com seu espanto e a sua dor. O gesto de Lian Yue deixou Bai Maylin profundamente abalada. A pessoa que ela mais desprezava, o alvo constante das suas farpas, tinha-lhe mostrado compaixão no seu momento mais baixo. Não houve palavras, apenas um lenço e um pouco de água, mas o impacto foi sísmico. Nos dias que se seguiram, Maylin evitou Lian, mas o seu comportamento mudou. O bullying direto cessou. Os comentários sarcásticos tornaram-se raros, quase hesitantes. Por vezes, Lian apanhava Maylin a observá-la de longe, uma expressão indecifrável no rosto, uma mistura de confusão e talvez uma relutante curiosidade. Lian, por sua vez, continuou focada no seu trabalho, aliviada pelo abrandamento da hostilidade, mas sem criar expectativas. A sua arte tornava-se o seu refúgio e a sua voz. Pouco tempo depois, o professor Chen anunciou o grande projeto para a exposição de final de semestre. O tema era memória e transformação. E o prêmio para o trabalho mais notável era uma cobiçada bolsa de estudos para uma residência artística no estrangeiro. A competição já acirrada tornou-se feroz. Para Maylin, a pressão intensificou-se. A crítica do professor Chen ecoava na sua mente. Numa noite, uma chamada tensa com a sua mãe relembrou-lhe o peso das expectativas familiares. Tens de ser a melhor, Maylin, pelo nome da nossa família. Não podemos permitir mais nenhuma mancha. A mancha era o seu avô materno, um calígrafo e pintor tradicional de renome, que fora denunciado e severamente punido durante a Revolução Cultural. A sua arte, considerada demasiado burguesa e individualista, trouxera desgraça à família. Desde então, os Bai tinham lutado para reconstruir o seu estatuto, acumulando riqueza e influência na Nova China, mas o fantasma do avô e a vergonha persistiam. Maylin fora criada para ser a personificação do sucesso, a artista que apagaria essa nódoa através da sua própria excelência num campo artístico seguro e moderno. Mergulhou no trabalho com uma intensidade desesperada, as suas criações tornando-se ainda mais tecnicamente perfeitas, mas também mais frias, mais distantes. Lian Yue, alheia às lutas internas de Maylin, encontrou no tema da exposição um eco profundo das suas próprias experiências. Começou a trabalhar numa instalação que combinaria materiais naturais da sua província, fibras tecidas, argila recolhida nas margens do rio, pigmentos extraídos de plantas, com elementos reciclados da cidade. A sua obra contaria a história da resiliência da sua aldeia, da transformação da paisagem e das memórias que persistiam, tecidas na trama da vida cotidiana. Enfrentava dificuldades. Os materiais que queria eram difíceis de encontrar em Xangai e os seus recursos eram limitados. Mas a sua criatividade florescia na adversidade. Numa conversa casual no estúdio, enquanto preparava as suas tintas naturais, cujo cheiro a terra e a ervas por vezes atraía comentários trocistas, Lian mencionou a uma colega: "A arte, para mim, tem de ter verdade. Tem de contar uma história que venha de dentro, mesmo que seja uma história de cicatrizes." Maylin, que passava por perto, ouviu o comentário. A palavra verdade ficou a pairar no ar. Aquelas palavras, juntamente com o gesto do lenço, plantaram uma semente de inquietação na mente de Maylin. Começou a sentir uma curiosidade crescente sobre o avô que mal conhecera, o homem cuja memória era um tabu na sua família. Numa tarde, vasculhando o sótão da mansão da família, encontrou um velho baú de cânfora. Lá dentro, entre sedas desbotadas e fotografias amareladas, estavam os pertences do avô. Cadernos de esboços gastos, pincéis de pelo de lobo com cabos de bambu polido pelo uso, pedras de tinta e diários com uma caligrafia elegante e apaixonada. Ao folhear os cadernos, Maylin viu uma faceta diferente do avô. Não a figura vergonhosa que a família pintava, mas um artista de imenso talento e sensibilidade, cujos desenhos capturavam a beleza fugaz da natureza, a dor e a dignidade do povo. Havia esboços de camponeses, paisagens varridas pelo vento e poemas que falavam de liberdade e da busca pela verdade.
Uma profunda melancolia emanava daquelas páginas, mas também uma força indomável. As interações nos estúdios continuavam tensas, mas algo mudara. Um dia, um dos seguidores mais fiéis de Mei Lin, querendo agradá-la, acidentalmente derramou solvente sobre uma das delicadas peças de tecido tingido por Lian. Lian, com o coração apertado, limitou-se a limpar o estrago, os olhos brilhantes de lágrimas contidas. Mei Lin observou a cena de longe. Por um momento, o seu antigo eu quis sorrir com satisfação, mas a imagem do seu próprio desespero no estúdio e a inesperada gentileza de Lian vieram-lhe à mente. Para surpresa de todos, especialmente do seu seguidor, Mei Lin não disse nada. Não se juntou à troça. Apenas se virou e continuou o seu trabalho, um vinco de contrariedade na testa. A noite da exposição de final de semestre chegou, carregada de uma eletricidade palpável. A galeria da academia estava repleta de estudantes, professores, críticos de arte e potenciais mecenas. O trabalho de Mei Lin foi um dos primeiros a ser apresentado. Era uma instalação multimédia imponente. Ecrãs gigantes projetavam imagens abstratas em constante mutação, sincronizadas com uma paisagem sonora eletrônica minimalista. Esculturas metálicas, polidas como espelhos, refletiam e distorciam o ambiente. Era, sem dúvida, tecnicamente deslumbrante, uma demonstração de virtuosismo e recursos. O público aplaudiu, com respeito, mas talvez com uma certa distância. Era uma obra que impressionava a mente, mas não tocava o coração. Depois chegou a vez de Lian Yu. Num canto mais resguardado da galeria, a sua instalação parecia um oásis de calma e introspeção. Materiais orgânicos dominavam. Longas tiras de tecido tingido com pigmentos naturais em tons terra, ocre e índigo pendiam do teto como raízes ou cascatas. Pequenas esculturas em argila, representando figuras humanas e animais estilizados, emergiam de um leito de folhas secas e seixos recolhidos. Uma luz suave e quente iluminava a cena, enquanto sons discretos da natureza, o murmurar do vento, o canto distante de um pássaro, criava uma atmosfera íntima. A obra de Lian não gritava por atenção, convidava à contemplação. Contava uma história visual sobre a ligação à terra, sobre a memória ancestral, sobre a beleza encontrada na imperfeição e na resiliência. O público aproximou-se em silêncio. Havia uma autenticidade, uma profundidade emocional que era inegável. O professor Shen observava com um raro sorriso de aprovação. Ao seu lado, um curador de uma prestigiada galeria internacional acenava com a cabeça, visivelmente comovido. Os aplausos, quando vieram, foram mais calorosos, mais sentidos. Mei Lin assistiu a tudo, o seu coração a afundar-se a cada elogio dirigido a Lian. A comparação entre a recepção fria ao seu próprio trabalho, tecnicamente perfeito, mas vazio, e o triunfo emocional da obra rústica de Lian foi esmagadora. A sua fachada de arrogância e controlo começou a rachar. Sentiu um nó na garganta, os olhos a arder. Incapaz de suportar mais, virou costas e fugiu da galeria, ignorando os olhares curiosos. Lian Yu, embora feliz com a recepção ao seu trabalho, percebeu a súbita ausência de Mei Lin. Viu nos olhos da sua rival, por um instante antes de ela fugir, um brilho de desespero que lhe era familiar, o mesmo brilho que vira naquele dia no estúdio. Um impulso mais forte que qualquer ressentimento fê-la seguir Mei Lin. Sabia, instintivamente, para onde ela teria ido. Dirigiu-se ao antigo estúdio de caligrafia da academia, um lugar poeirento e esquecido, raramente frequentado pelos estudantes obcecados com as novas mídias. Encontrou Mei Lin lá, encolhida num canto, os ombros a sacudir com soluços reprimidos. Os cadernos de esboços do avô estavam espalhados pelo chão à sua volta. A rainha da academia estava desfeita. Lian aproximou-se devagar, o som dos seus passos suaves a ecoar no silêncio. Mei Lin levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. Desta vez não havia máscara, apenas dor crua. — Por que é que estás aqui? — perguntou Mei Lin, a voz rouca. — Vais-te rir de mim? Vais dizer que eu mereço isto? Lian abanou a cabeça. Não. E então as palavras começaram a jorrar de Mei Lin, uma torrente de angústia acumulada durante anos. Falou da pressão esmagadora da família, da obrigação de ser perfeita, de apagar a vergonha do avô. Confessou o seu medo constante de falhar, de ser uma fraude. Mostrou a Lian nos desenhos do avô a caligrafia poderosa. Eles dizem que ele era um traidor, que a sua arte era perigosa. Mas olha para isto, há tanta beleza, tanta verdade aqui. A voz dela quebrou-se. Eu não consigo ser como ele, nem consigo ser o que eles querem que eu seja. Lian Yue ouviu em silêncio, o seu coração a condoer-se daquela rapariga que tanto a fizera sofrer.
Pegou num dos cadernos do avô de Mei Lin. Os traços eram fortes, a tinta parecia viva no papel amarelado. Havia dor, sim, mas também uma paixão indomável, uma busca incessante pela expressão. Eu não vejo vergonha aqui, Mei Lin, disse Lian, a sua voz suave mas firme. Vejo coragem. Vejo alguém que ousou ser verdadeiro consigo mesmo, mesmo quando era perigoso. Lian então partilhou uma história da sua própria cultura. Uma lenda sobre uma árvore antiga que, apesar de ter sido atingida por um raio e ter cicatrizes profundas no tronco, era a mais venerada da floresta, pois as suas feridas contavam a história da sua sobrevivência e da sua força. As nossas cicatrizes, Mei Lin, as nossas imperfeições, elas também fazem parte da nossa história. Elas podem ser onde a luz entra. Não houve soluções fáceis naquela noite, nem promessas de amizade. Mas, no silêncio poeirento daquele estúdio esquecido, algo se quebrou e algo começou a sarar. Lian não julgou, apenas ofereceu a sua presença, a sua empatia, validando a dor de Mei Lin e a humanidade do seu avô. As semanas que se seguiram à exposição trouxeram mudanças subtis, mas significativas. Mei Lin começou a frequentar o estúdio de caligrafia, não para copiar a arte do avô, mas para compreender. Os seus traços iniciais eram hesitantes, desajeitados, mas havia uma nova determinação no seu olhar. Numa aula de História da Arte, quando um estudante tentou ridicularizar um comentário de Lian sobre a arte popular, Mei Lin interveio. A arte popular tem a sua própria linguagem e valor. Talvez devesses tentar compreendê-la antes de a desdenhares, disse ela, sua voz fria e concisa, calando o agressor e surpreendendo a turma inteira, inclusive a si mesma. Um olhar rápido, um aceno quase imperceptível de reconhecimento passou entre ela e Lian. Não eram amigas, mas uma trégua fora declarada, um respeito relutante nascera. Lian Yue recebeu a notícia da bolsa de estudos com uma alegria serena. A oportunidade de estudar no estrangeiro era um sonho tornado realidade. Enquanto se preparava para partir, sentia uma mistura de excitação e nostalgia. Xangai fora um lugar de desafios, mas também de crescimento inesperado.